Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir como foi a reunião para elaborar o Planejamento Estratégico 2012-2017. Como foi julgado o pedido de rescisão do Executivo de Paranaíta. E ainda o processo de admissão de pessoal da Prefeitura de Nova Maringá. É o TC Notícias desta quinta-feira, dia 10 de março, que está no ar. Olá, tudo bem? Líderes do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram aqui no TCE para discutir e elaborar o Planejamento Estratégico 2012-2017. Em reunião realizada hoje na Escola de Contas, secretários de controle externo, coordenadores e chefes de gabinete do TCE já definiram um cronograma de atividades que vai ser executado junto aos demais servidores do tribunal para a elaboração do Plano Estratégico 2012-2017. Nós colocamos todas as lideranças e todas as pessoas do tribunal para pensar o futuro da nossa instituição, o futuro de nós mesmos, porque nós vivemos a instituição, cumprimos um papel institucional, um papel social, que é do controle externo da gestão dos recursos públicos. Nessa primeira etapa, os servidores vão ter de fazer uma análise do cenário externo, identificando as oportunidades e ameaças que podem influenciar na administração da instituição. Sobre o cenário interno, os servidores vão ter de identificar as características que diferenciam os serviços prestados pelo TCE à sociedade, apontando aspectos que influenciam de forma positiva e negativa o desempenho do tribunal. O que é que pode ser feito, então, olhando para este cenário, tanto no sentido de potencializar aquilo que é positivo, como também de minimizar e de reduzir aquilo que é negativo. Todas as contribuições devem ser registradas no Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico, o GPE. Após a análise e a avaliação dessas contribuições, um termo de referência vai ser apresentado em abril e vai servir como base para a elaboração do Plano 2012-2017. Quem muda, na verdade, é quem faz. Então, nesse momento de planejar, acabou o tempo de que uns pensavam pelos outros. Agora, quem vai pensar o que tem que ser feito é quem vai fazer. Então é aí que gera o comprometimento. O comprometimento só é possível ser gerado na medida em que as pessoas participam. Com o objetivo de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou como procedente o pedido de rescisão feito pela Prefeitura de Paranaíta. O prefeito de Paranaíta, Pedro de Alcântara, entrou com 5 processos de pedidos de rescisão por discordar das multas aplicadas pelo TCE em razão do não envio de informações ao Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas, o APLIC. Os dados são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2008. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal foi multado em cerca de R$ 1.050 por cada um dos atrasos registrados, somando um total de R$ 5.200. O conselheiro relator Humberto Bosaipo constatou que nos pedidos de rescisão, o gestor comprovou que não foi oportunizado a ele o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por isso os processos foram julgados procedentes. Na mesma sessão, o tribunal também julgou um processo de admissão de pessoal de uma servidora da Prefeitura de Nova Maringá. O conselheiro relator, Alencar Soares, que teve voto lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, votou por registrar o ato de admissão de pessoal referente a um processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura de Nova Maringá para a contratação de uma servidora para o cargo de auxiliar administrativo. Segundo o relator, não é a simples denominação do cargo ou a natureza que define se a contratação vai ser feita através de concurso público ou processo seletivo simplificado, e sim a necessidade temporária de excepcional interesse público, caso comprovado pelo Executivo de Nova Maringá. Além disso, o relator considerou que o contrato foi encerrado em 2009 sem prorrogação, além de não verificar qualquer indício de irregularidade na contratação. O não registro do ato admissional em questão seria desarrazoado, haja vista que o processo seletivo simplificado foi conhecido. O contrato temporário dele decorrente teve seu término em dezembro de 2009 e não foi prorrogado.
bem como não foi constatada qualquer ilegalidade na contratação, de acordo com o relatório técnico de defesa elaborado pela CSEC de Pessoal. E ainda veja qual foi a resposta dos conselheiros para a consulta feita pela Prefeitura de Nova Monte Verde. A prefeita de Nova Monte Verde, Beatriz Fátima Sueck Lemes, perguntou ao TCE se associações de pais e amigos dos excepcionais podem recolher INSS patronal com recursos do convênio celebrado entre o governo do estado, com transferência de recursos financeiros para pagamento de recursos humanos. O relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, ao analisar a consulta, explicou à prefeita que é possível a utilização dessas verbas desde que haja previsão no orçamento. Tenha estabelecido no convênio essa condição do ônus, é possível se fazer o recolhimento com os recursos do convênio repassados para a PAI. Esta e outras edições do TCE Notícias continuam disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.